Olá, olá, águias do Sobral, como é que vocês estão? Tudo bem? Está começando mais um episódio do Sobralcast, aqui com quem vocês sabem que vai estar do meu lado, né? Cristiano Sobral, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom, cara. Bom demais estar aqui contigo. E eu vou iniciar como você inicia. Sobralcast começando em 5, 4, 3, 2... Tem que ter. Tem que ter. Bora pra mais um? Bora pra mais um, tem que ter isso. Inclusive, já fica aqui a dica, que isso aqui é dica pra você, de oratória, tá? O que o Cristiano acabou de fazer é uma dica pra você canalizar toda a saída da sua voz de uma forma mais uniforme. Fica a dica pra vocês aí, já pega essa consultoria gratuita. Mais uma das várias que a gente faz aqui. Com certeza. No nosso episódio. Cris, chegamos na hora de falar da sua... Novamente, né, que falamos no primeiro episódio sobre isso, sobre a sua área xodó, podemos falar assim, que é o direito da saúde. Meu xodozinho. E aí vocês vão me perguntar, pô, Rodrigo, mas vocês vão falar de direito da saúde de novo, vocês falaram no primeiro, que é um pouco diferente. Agora a gente vai falar trazendo a roupagem do que vai ser trazido no Conesp, certo? Sim. A gente vai bater um papo não só do Conesp, mas focando no evento que tá aí, né? Próximo de mais, setembro, né? Então, chegando. 19, 20, 21 de setembro, Conesp vai acontecer. E o direito à saúde vai ser um dos temas de diversos assuntos que a gente vai trabalhar nesse grande evento, que é um evento de direito do consumidor, mas na área da saúde lá, a gente também vai sair um pouquinho do direito do consumidor e vai falar um pouco do público. Por exemplo, ações contra o SUS. Exatamente. E aí você como especialista na área, eu vou fazer já um pedido para você contextualizar o cenário que o mercado do direito da saúde se existe hoje. É um mercado com muito potencial de captação de clientela, para você ter uma carteira sólida. Como é que está hoje em dia esse cenário para um advogado, para uma advogada que está querendo justamente ser esse especialista dentro do seu escritório? O advogado que quer atuar, seja contra plano de saúde ou contra o público, né? Saúde suplementar, que é o particular, e o público, que é o SUS, por exemplo, ele tem muita demanda. É uma dor muito grande a saúde, a dor é latente, como eu sempre falo, a saúde não espera. E a gente tem uma demanda gigantesca, assim, absurda, faturamento das operadoras de plano de saúde numa crescente cada vez maior. Nunca se teve um faturamento tão grande, o primeiro dos planos de saúde, o primeiro trimestre dos planos de saúde foi de um faturamento absurdo e também existe muito dinheiro público injetado. Para você buscar a prospecção de clientes nessa área, também não é desafiadora. Seja através de um conteúdo que você não vai colocar dinheiro, ou seja, um conteúdo de forma orgânica, seja através de um conteúdo de natureza paga, através do tráfego pago, ali seja um Google Ads, seja um Meta Ads da vida, um TikTok Ads. Trabalhar ali muito bem as suas redes sociais, o seu posicionamento nessa busca de prospecção. Pô, legal. Então, beleza. Já vemos que é um mercado rico, né, de oportunidades. E nesse contexto, assim, a gente vai fazer de novo aquela separação do advogado e o cliente, né? Para a gente poder contextualizar as duas partes da relação, né, da relação jurídica ali. Vamos focar primeiro nos clientes. Se a gente pudesse traçar ali uma persona dessa pessoa, quais são as características que o advogado tem que estar atento para poder se gerar o rapport que a gente fala, né? A conexão ali para poder, enfim, ser um advogado que realmente gere uma transformação. E aí, vale fazer uma remissão ao primeiro episódio, a advocacia transformadora que é, né, o direito à saúde. Advogar na área da saúde, além de altamente rentável, como você bem posicionou, é uma advocacia altamente transformadora. Quando você pensa no cliente, esse cara está muito debilitado, seja a própria pessoa ou a família dessa pessoa. Seja por uma condição, como autismo, seja por uma deficiência, como uma síndrome, seja por uma doença rara ou mesmo uma doença crônica. A preocupação do advogado que vai atender esse cliente da área da saúde é ter o máximo de empatia e ter o máximo de conhecimento daquela situação que a pessoa passa.
Por exemplo, vamos dizer que ali chegou uma pessoa sindrômica. É necessário que o advogado tenha conhecimento daquela síndrome para gerar essa conexão. Ah, chegou uma pessoa que necessita de um medicamento. O advogado conhecer o que aquele medicamento ele traz de transformação para a vida daquela pessoa, ou até mesmo a cura daquela pessoa. Então é necessário que o advogado ele sempre busque estudar o caso antes. Cara, macetinho, pede para o cliente te narrar o que está acontecendo. Antes de você fazer o atendimento, chega lá e dá uma gugada. Procura saber sobre aquele medicamento, procura saber sobre aquela doença, procura saber sobre aquela síndrome, procura saber sobre aquela condição para você gerar uma conexão e, com certeza, potencializar o fechamento do contrato. Isso é fundamental. Afinal de contas, são temas que ultrapassam, inclusive, o próprio direito, a própria advocacia, que é justamente essa questão da medicina, né? Da medicação, do contexto ali da doença da pessoa. A gente já conversou algumas vezes sobre isso e você fala diversas medicações como se fosse um médico, você, inclusive. E esse tipo de conhecimento, você acha que é alguma coisa de caso concreto mesmo? Ou tecnicamente, você pensa que há uma preparação que você acha mais necessária? Porque, mal ou bem, a diferenciação quando você vai conversar com o cliente, se você vai lá e sabe a diferença do Spravato para outro... Aqui, eu já até lembrei de um. Para outro remédio, é diferente. A maneira como o cliente vai receber para concluir alguma coisa sobre você é totalmente diferente, né? Com toda certeza. É assim, é claro que conforme o advogado ele vai assumindo cada vez mais casos, ele vai ganhando mais robustez na advocacia, mais experiência naquela situação, ele vai tendo conhecimento dos medicamentos. Né? O que aquele medicamento ele tem ali como produção na vida daquela pessoa. Mas, assim, não significa, eu sempre bato nessa tecla, não significa que o advogado precisa ter vivenciado a dor para advogar na área da saúde. O que ele precisa? Ele precisa estudar, se aprofundar sobre a doença, a síndrome, a condição, justamente para fazer um belo atendimento. E na busca, como eu falei há pouco tempo, sempre na busca do fechamento do contrato. A gente vive de honorários iniciais, bons honorários contratuais e na área da saúde, eu bato nessa tecla, a maior sucumbência do mercado. Por que no direito da saúde eu falo que é a maior sucumbência do mercado? Porque quando você atua contra operadoras de plano de saúde, a segunda sessão já decidiu, recai sobre o valor do tratamento, a sucumbência. Ah, Cris, mas eu atuo em casos de SUS. Você vai ter uma sucumbência, só que a sucumbência ela vai se dar por equidade, tendo em vista o julgamento do tema 1313 do STJ. E o que é julgar ali um caso em que os honorários de sucumbência sejam prolatados por equidade? É o que o juiz quer dar. Então, estrategicamente, a sucumbência é maior na operadora de plano de saúde, contra a operadora de plano de saúde, do que contra o SUS. Isso mas não significa que o advogado ele vai perder os seus honorários iniciais, que ele vai perder os seus honorários contratuais. A sucumbência, no final, ela vai ser diferente. Vai ser diferente, perfeito. Vamos lá, agora trouxemos aqui esse contexto do nosso, digamos assim, nossa persona, né? Que são o potencial cliente. Vamos agora tentar trazer aqui... Assim, Rodrigão, te atrapalhando aí. A persona em si, o prospect, o avatar, claro. O cara tem que pensar. Quem eu quero atingir na produção de conteúdo? Eu quero atingir uma pessoa com autismo, então eu vou gerar conteúdos de dores de pessoas com autismo ou das dores da família dessa pessoa com autismo. Claro. Uma mãe que está vendo o filho numa situação que cada vez piora, em razão do plano de saúde, negar o tratamento, negar ali a ciência, negar a terapia, negar o medicamento. Então tem que pensar... Qual conteúdo eu vou gerar? Ah, eu vou gerar um conteúdo de terapia. Ah, eu vou gerar um conteúdo de ciência. Ah, eu vou gerar um conteúdo de medicamento. Vou bater na dor, né? Os 3 Ds que eu sempre bato, né? Dúvida e desejo. Agora, hoje eu vou gerar um conteúdo de dúvidas. Dúvidas sobre o autismo. Eu vou bater na dúvida. Ah, hoje eu vou gerar um conteúdo sobre desejo. Qual o desejo? Desejo é o tratamento. Esse tratamento pode envolver um medicamento, pode envolver a terapia, pode envolver a ciência, como eu falei anteriormente. Então, sempre que você for produzir um conteúdo, pensar quem vai te contratar, você pensa, cara, como que eu vou chamar a atenção dessa pessoa? Eu vou trabalhar a dor, eu vou trabalhar a dúvida, eu vou trabalhar o desejo, e aí
sempre baseado na urgência, porque, como eu falei, a saúde não espera. O gatilho mental da urgência na saúde, ele é gigantesco. Não é? Ele é gigantesco, porque Sim. a pessoa necessita daquele tratamento imediato. Ela precisa da autorização daquela cirurgia. Ela precisa daquela autorização daquela internação. Ela precisa furar a fila em razão de uma grave urgência ali no caso concreto. Então, assim, seja contra o SUS, seja contra o plano de saúde, o relatório médico, ele vai destacar essa urgência. E por isso que eu falo, o advogado do plano de saúde, o advogado que atua contra o plano de saúde, o advogado que atua contra o SUS, ele tem que sempre analisar absurdamente, profundamente o relatório médico. Porque o relatório médico é o rei da ação. E é ele que vai conduzir o magistrado a ter ali uma melhor situação para aquele cliente que contratou ele. Até porque eu sempre falo, o advogado, ele é a última pessoa e, consequentemente, super-herói do cliente. Porque se o plano negou ou o público negou, é o advogado que vai salvar. Entendi. E nesse caso, a gente até já conversou isso com a Betânia, inclusive, também, o médico é tão interessado no tratamento quanto o advogado, nesse caso, e também, obviamente, o cliente / paciente, como chamam os médicos. Existe alguma, pelo menos na minha cabeça, primeiro momento, existe algum atrito entre médicos e advogados nesse caso, cara? Comumente não. Comumente não existe atrito entre médico e advogado. Alguns médicos, e isso aí é assim, uma exceção da exceção da exceção, por uma questão de ego, não querem escutar o advogado. Só que o advogado, ele dá a visão do judiciário. Exato. Ele precisa falar para o médico o seguinte, doutor, olha, esse seu paciente, que é meu cliente, ele necessita desse medicamento. Qual a razão desse medicamento? Outros medicamentos foram testados? Sim ou não? Existe urgência? Sim ou não? E caso ele não use esse medicamento, quais são os riscos? Então, é o advogado direcionar o médico para que quando o juiz ele receba a inicial e veja acostado ali um relatório médico, o juiz, como eu falo, ele tem que bater no peito, ser muito peitudo e falar assim, eu não vou conceder a tutela de urgência. Sendo que o relatório médico está dizendo ali, por exemplo, um risco de óbito. Né? Ele está trabalhando a urgência. Então você ali conduz também o médico para que dê o melhor relatório médico. E eu sempre falo, o melhor médico para o cliente / paciente na área da saúde não é aquele médico que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. O melhor é aquele que é o amigo da família. O amigo da família que vai colocar tudo ali no relatório. O que a pessoa precisa realmente. O que eu quero dizer é que existem, claro, médicos com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que são amigos da família. Mas existem muitos médicos que, por uma questão de ego, porque o advogado não vai me dizer o que eu vou colocar, eu sou pós-doutor. Ou seja, o diploma tá berrando mais do que a humildade do cara, claro, de chegar ali e falar, não, cara, eu tenho que entender como que vai pensar o judiciário. E eu vou aqui escutar o advogado, porque a gente trabalha junto, como você colocou. Eu quero o tratamento desse cliente, eu quero a cura desse cliente, eu quero dar dignidade, porque existem alguns casos em que a pessoa ela tem um período de vida. Como assim, Cristiano, um período de vida? É aquela pessoa que ela já está ali em razão da medicina, de estudos da medicina, ela pode falecer a qualquer momento. E o que a gente vai fazer é dar dignidade até o final da vida dessa pessoa. Seja uma criança ou seja um adulto. Um paciente oncológico que tem X meses de vida, né? É muito comum, doutor, a gente vê muito isso em filme, né? Quantos meses de vida eu tenho? A gente não sabe, mas é uma questão de urgência, ele precisa fazer uso do medicamento para o quê? Para que ele tenha dignidade, diminua a dor dele. Ou uma criança, por exemplo, sindrômica, síndrome de Patal, né? A medicina ali traz períodos de vida, né? Eu tive até uma criança que viveu bastante, ela foi até os 5 anos, 6 anos de idade ali, mas muitas crianças não passam do primeiro ano de vida. Beleza, então se essa criança ela vai deshospitalizada, vai para casa, tem um home care, a gente tem que dar dignidade até o final da vida dela. E o relatório médico ele vai ditar isso. Ele vai conduzir o magistrado para que ele realmente faça com que aquela conduta abusiva do plano de saúde de negar aquele tratamento, de negar aquele home care, de negar aquela cirurgia, de negar aquela internação, ela seja obstada por uma decisão judicial que vai cumprir aquilo que se encontra no relatório médico. Então, para tentar definir tudo, isso que você trouxe brilhantemente em uma frase, o relatório médico
o que o advogado faz na apresentação do relatório médico é trazer uma juridicação do medicinês para o judiciário. O que é assim? O relatório médico, como eu falei, é o rei da ação. O advogado ele vai pegar trechos do relatório e jogar na sua inicial. Ele vai estar lá destacando para o juiz a razão de urgência. Olha, conforme documento anexado na inicial, no parágrafo tal, se encontra o caso que ali está destacada a urgência. Isso é importante demais porque a gente está trazendo aqui uma questão de linguagem, né? E o advogado, quando a gente está pensando numa entrada no judiciário com uma petição inicial, digamos assim, o representante, né, dessa causa e ele que vai saber falar a melhor linguagem possível. Por isso, é tão importante o trabalho colaborativo entre o médico e o advogado nesse caso. Muito, total. Advogado e médico trabalhando nesse caso é um dos pontos que a gente vai trabalhar profundamente no Conésp, é analisar o relatório médico de ponta a ponta e mostrar para aqueles que vão estar presencialmente lá com a gente, dizer o seguinte, olha, a sua relação com o médico ela tem que ser uma relação muito harmoniosa. E vai ser. A gente pega um checklist, vai entregar um checklist para as pessoas que estão no presencial, pega esse checklist e remete também para o médico, porque ali ele vai fazer o passo a passo do que a gente precisa para que essa tutela de urgência seja deferida. Por isso, assim, tanto nos meus treinamentos online como no Conésp, lá em São Paulo, em Alphaville, a gente vai aprofundar esse assunto do relatório médico, que vai ser dentro do painel de Direito da Saúde. Direito da Saúde, que é um dos três que, como a gente já falou aqui, já falamos de bancário, já falamos de direito de passageiros também. E aí, você trouxe um ponto que a gente não abordou, não aprofundou aqui, que é a questão dos honorários, né? Eu queria que a gente abordasse essa questão, porque, por exemplo, diferente até do direito dos passageiros e direito bancário muitas vezes também, os honorários iniciais são bastante interessantes para o advogado, né? Cara, falar de honorários na advocacia da saúde é falar de ouro em pó, né? Os honorários iniciais são sempre altos. A dor é grande, a dor é latente. A responsabilidade também, né? Quanto maior a dor, maior os honorários. Estrategicamente, de uma forma financeira, a gente pensa dessa forma. Eu não deixo de destacar que é uma advocacia que a gente salva vidas. É uma advocacia transformadora. Então, o advogado ele vai ser bem remunerado por isso. Os honorários contratuais vão estar variando entre 20% a 30% dos danos, da multa, né, do dano material, do dano moral, do dano existencial, de uma multa em razão de um descumprimento de uma ordem judicial. E os honorários de sucumbência, como eu falei há pouco tempo, são os mais altos do mercado jurídico. Para ações contra operadores de plano de saúde, recai sobre o tratamento. Para ações contra o público, vão ser honorários por equidade, segundo o julgamento do tema 1313 do STJ. E aí, beleza, já apresentamos o cenário inicial que é bastante interessante. Vamos falar agora sobre como se posicionar nesse sentido, nesse mercado que é tão delicado, né? Porque a gente está tratando de pessoas que estão numa posição de bastante exposição, né? Então, bem... Vulnerabilidade, fragilizadas. Vulnerabilidade, hipervulneráveis, né? Uma vulnerabilidade agravada. Esse é um fato muito grande. Trabalhar no direito da saúde, a gente está trabalhando com hipervulneráveis. Uma vulnerabilidade agravada, pegando aqui um empréstimo da lei de superendividamento que traz esse termo, a vulnerabilidade agravada. A pessoa está extremamente vulnerável, né? Em razão de uma prática abusiva, seja do ente público, seja do particular. Então a gente precisa ajudar essa pessoa. E como é que a gente vai ajudar? Conhecimento, técnica, porque não existe advogado no direito da saúde sem técnica. Esses aventureiros que estão aí no meio do mercado, eles produzem cada vez mais algo que eu falo assim, absurdo dentro do mercado, que é você trabalhar com vidas. E trabalhar com vidas, cara, não dá para ser aventureiro. Não dá para ser aventureiro de forma alguma. E aí, beleza. Eu gostaria, talvez, de trazer uma reflexão aqui sobre isso. É claro que a técnica é fundamental, a gente vai abordar isso de todas as formas lá no Conésp, mas também a questão da sensibilidade perante essa vulnerabilidade, essa fragilidade do seu cliente ou da família do seu cliente. Como colocar isso de forma empática, né? Porque, naturalmente, você vai ter que colocar dentro da sua comunicação ali uma autoridade, uma espécie de conhecimento, de grande conhecimento. Mas também não adianta, eu acho, você falar sobre tudo, expor todo o seu conhecimento, sem também trazer um olhar ali de uma comunicação que abrace a pessoa, né? Porque isso é muito importante. Eu já vi você, não vi, né? Mas estava aqui gravando, estava participando de reuniões
E você tem isso como técnica também, né? Você trata as pessoas de uma forma bastante humana, sem, enfim, as letras miúdas do nosso CDC ou da Constituição. Como você faz isso? E, claro, se você trouxer também o seu aspecto pessoal, pode trazer, tem uma relevância também, né? Não, é importante dizer que no direito da saúde, a empatia ela é muito relevante no momento do atendimento. Né? Essa conexão que você gera com o cliente, ela é fundamental. Até porque, quando a gente assume esse caso, a gente passa a ser uma extensão da família. Sim. Eu falo que aqui no escritório eu tenho meus filhos, né? Tem os filhos pequenos, tem os filhos medianos, que são os adolescentes, e tem os filhos mais velhos, os adultos, que passam a ser pessoas que a gente cuida. Então, a família, quando tem um medicamento que não chegou na casa, ou mais uma vez o operador de plano de saúde praticou algo abusivo, ou o ente público mais uma vez praticou algo abusivo, a primeira pessoa que eles ligam somos nós. Olha, doutor, está acontecendo isso, e para a gente peticionar, informar o magistrado, por exemplo, um descumprimento de uma ordem judicial. Mas o mais importante para que você traga esse atendimento empático no direito da saúde é você ter conhecimento do que aquela pessoa está vivenciando. Ah, Cristiano, mas eu estou começando agora no direito da saúde. Por isso que eu falo, o mais importante é você estudar o caso antes do cliente chegar no seu escritório. Macete, pede para esse cliente mandar um áudio, pede para esse cliente te enviar todos os documentos para que você faça um estudo. Até porque, vamos lá, chegou um paciente oncológico. Algumas palavras clássicas, como remissão, não é? Vão ser ditas no momento da reunião, e se o advogado ele ficar meio que boiando ali naquela conversa, ele não vai conseguir trazer a segurança que é a autoridade para esse cliente contratar. Só aqueles gatilhos mentais, né? Quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando num tom de metido, nada nesse sentido. Mas é de mostrar que você conhece com profundidade aquele assunto, você entende o que a pessoa passa. Por que eu falo que a pessoa entende o que ela passa? Porque dores não se comparam, né? Dores não se comparam. A dor de você perder um filho na gestação ou perder um filho depois, cara, você perdeu um filho. Qual é a dor maior? Da mãe que perdeu na gestação ou que perdeu depois? Cara, dores não se comparam. Então, assim, você vai buscar entender aquela situação daquele paciente. Eu mesmo falo, vivi isso na pele, né? Por ter a Maricota, muito tempo internado. Quantas vezes eu já quase perdi Maria. Antes da Maria eu perdi filhos também, perdi 5 filhos, né? Na gestação. E as dores que eu sofria da perda, cara, eu não posso comparar com uma dor de uma mãe que perdeu um filho com 2, 3 anos de vida. Ah, porque ela sofre mais, porque ela vivenciou mais o tempo de mãe. Cara, isso não se compara. Então a gente busca, dentro do direito à saúde, entender o que o cliente passa. A gente não consegue, né, viver literalmente o que ele ali está vivendo. No direito da saúde, literalmente, você tem que vestir a pele do cliente. E aí trazer esse atendimento empático na busca do fechamento do contrato e, consequentemente, trazer mais aquela condição de que você está ali ajudando aquela família. Como eu te falo, você se torna uma extensão da família no direito da saúde. E assim, a gente até tem nossas conversas sobre o direito da saúde, e eu venho aprendendo bastante aqui. Não, o direito da saúde não é exclusivo para advogados e advogadas que têm alguma condição na própria vida que está relacionado ao direito da saúde. Você tem a sua condição, a gente conversou com a Betânia também, tem uma condição particular dela, mas a técnica também impera, né? Porque no final das contas, o que o seu cliente quer é a solução do problema. E se você tem a técnica adequada e você transmite a confiança, né, necessária para ele, ele vai te contratar. E assim, outra coisa também, a experiência, né? Você ter vivenciado casos semelhantes, cuidando de pessoas e clientes nesse sentido, também potencializa muito a sua credibilidade e a sua autoridade perante as pessoas, né? No direito à saúde ou em qualquer direito, não existe, né? No direito à saúde ou em qualquer outro direito, não existe advocacia sem técnica. A técnica ela é basilar. Aquele advogado que não tem técnica tem que ser dizimado do mercado. É claro que a gente tem os pilares da advocacia hoje, né? Que eu falo que técnica, marketing e inteligência artificial. Quando você tem um marketing para prospectar muitos clientes, ótimo. Mas se você não tem técnica do outro lado, babou. O casamento não aconteceu. Assim como se você tem muita técnica e não tem marketing para prospectar, você se torna um advogado frustrado. Porque você é muito técnico e não consegue chamar
trazer o cliente para si. Eu falo que é uma perda de potencial, né, profissional ali, visto que o cara tem toda essa técnica, mas infelizmente ele não tem capacidade de angariar cliente para poder, enfim, prestar o seu serviço perante a comunidade, né, cara? Então, tem muito advogado que faz isso também, né, cara? Que fala assim, eu não faço marketing jurídico porque eu não preciso, eu sou bom o suficiente, e aí o boca a boca vai me levar longe. Eu tenho certeza que vai te levar longe, mas acontece que o boca a boca é médio, longo prazo. O marketing digital, a gente está falando de curto, médio prazo, não é verdade? Eu falo que o marketing digital na advocacia é o anabolizante para o cara que está entrando na academia. Ele vai malhar todo dia, ele vai ganhar músculo, ok. Mas se ele faz uso do anabolizante, o músculo vai vir muito mais rápido. É a mesma coisa. Se o cara quer viver do orgânico no marketing, ele vai crescer. Vai crescer muito mais devagar, mas ele vai crescer. Agora, se ele faz uso do tráfego pago, cara, ele é o anabolizante da advocacia hoje. Exatamente. E assim, não tenho dinheiro para fazer tráfego pago. Tudo bem, começa no orgânico, começa a fazer conteúdo. Mas o meu Rio só alcançou 150 pessoas. São 150 pessoas que te alcançaram, meu amigo. São 150 oportunidades de negócio, porque existe uma coisa chamada na internet que é o algoritmo. E os seus não seguidores vão te alcançar por onde? Por algoritmo. Então, se o teu conteúdo chegou nessa pessoa, possivelmente ela está muito interessada no que você está trazendo como conteúdo, né, Cris? Rodrigão, muita gente me pergunta qual é a diferença do tráfego pago para o tráfego orgânico. A diferença é muito clara. No pago você paga, no orgânico você não paga. É simples. Mas se você parar para pensar, o cara que se formou, ele sempre imprime ali 1 milheiro de cartão, né? Eu imprimi 1 milheiro de cartão. Cara, espalhar 1000 cartões é muito difícil. Mas espalhar hoje 1000 cartões na internet é muito fácil. E mais barato que fazer cartão. Mais barato que fazer o cartão, né? Se você paga ali o turbinar a publicação, que é o azulzinho lá do Instagram, que eu fico brincando que é o Viagra do Instagram, você consegue alcançar muito mais do que 1000 pessoas. Agora, para e pensa o seguinte, cara, você espalhou 1000 cartões, 1000 pessoas vão te contratar? Não significa. A mesma coisa, você impactou 1000 pessoas na internet, significa que as 1000 pessoas vão te contratar? Não. Qual é a maior facilidade, quantas pessoas mais você alcança mais rápido com 1000 pessoas mais rápido? Com tráfego pago. Tráfego pago. Eu vi uma analogia que lojas que estão no shopping, elas estão no shopping como se fosse um tráfego pago. Porque aí já tem o tráfego de pessoas natural do próprio shopping. Então, se eu estou investindo, pagando extra, né? Porque as lojas de shopping pagam mais para estar ali presente. É por quê? Porque elas estão querendo o público que consome o shopping. Sim. Então, é uma analogia básica. Você poderia ter a sua loja poderia estar na rua, num lugar que não tenha tanto tráfego de pessoas. Talvez dê certo. A pessoa paga para estar ali dentro, né? Isso. Mas eu vou além hoje, né? O que vai diferenciar a pessoa de comprar pela internet ou comprar numa loja física? Experiência. Sim. Experiência total. Então, assim, qual é a diferença de atender a pessoa no online e no presencial? No presencial eu sempre falo, cara, trabalho o máximo da guestologia, é Disney na advocacia. É transformar aquele atendimento numa experiência. Não significa que você não consiga fazer isso no online. Você até consegue. Mas quando você está no presencial, você consegue trabalhar essa experiência muito mais potencializada. Seja no sensorial, seja por aquele ambiente que você criou para a pessoa, né? A pessoa chega no escritório, ela sente um cheirinho, tem o café, tem o cheirinho do café, tem um biscoitinho que acompanha o café. No online você não consegue fazer dessa forma. O visual também, né? O visual também. Agora, Cris, eu não tenho escritório de advocacia. Não significa que você não possa atender a pessoa num presencial com excelência. Não é? Sempre falo, cara, não importa a cidade que você tá. Marquei de atender o cliente num cafezinho. Cara, chega meia hora antes, conversa com o atendente do café, olha, eu vou atender ali naquela mesa um cliente, sou advogado, tudo bem, como vai? Eu não tenho escritório de advocacia ainda, você podia me dar uma força? Eu tô aqui já pagando 2 pães de queijo, 2 cafezinhos, uma água com gás, sem gás. Quando o cliente sentar à minha frente, você já pode servir a gente com tudo isso? O cliente vai falar assim, mas a gente não pediu nada não, eu já antecipei aqui e pedi. Ou seja, você criou um ambiente de experiência, mesmo você não tendo espaço
físico. Ou o que significa? Que o fato de você não ter um espaço físico, isso não obsta que você não comece a sua advocacia. Porque tem muito advogado mimimi, eu não tenho escritório físico, eu não tenho dinheiro para o tráfego pago. Cara, faz com que você tem. Não tem espaço físico? Atende num cafezinho, atende num restaurante e transforma aquela situação numa experiência. Ok? Não tem dinheiro para o tráfego pago. Então você vai produzir o máximo de conteúdo com a melhor qualidade do mundo de conteúdo. Eu não estou falando com a qualidade de imagem, até porque se o cara não tem dinheiro para o tráfego pago, né? A grande maioria deles também não tem dinheiro para ter um super celular ou uma câmera. Eu sei que na advocacia também existe muito da uma inversão de propósito, né? O cara tem um puta de um iPhone na mão, mas ele diz que não tem dinheiro para comprar, para fazer um tráfego pago. Então é fazer com que você tem e sempre trabalhar aquilo que eu falo na advocacia, que é a guestologia. Pegando aquele empréstimo da Disney, trazendo para dentro da advocacia, trabalhando o cliente como um convidado, guest. Guestologia, o convidado do meu escritório, o convidado da minha reunião online. E isso é gestão. Outro tema que vai ser trabalhado dentro do Conesp lá em Alphaville. Então, olha só, então a gente está falando aqui que teremos 3 temas, digamos, de direito técnico, né? Que é saúde, passageiros e bancário. Saúde, passageiros e bancários. O que a gente vai falar além disso? Que, como a gente bem sabe, muitas vezes, infelizmente, inclusive, né? Temos grandes técnicos do direito, né? Grandes conhecedores da ciência jurídica, que não conseguem lograr grandes sucessos financeiros e profissionais. E o diferencial disso está justamente no que vai ser ensinado também, além das 3 áreas que a gente vai falar sobre direito técnico, né? O direito não é só técnica. O advogado, ele tem que ter essa visão empresarial. Ele precisa ter a gestão, ele precisa ter o marketing e ele precisa ter a inteligência artificial. Não tem como você falar, eu não faço uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é muito positiva para revisão de contratos, revisão de peças processuais, na elaboração de defesas, de ataques, né, no sentido de dar maior produtividade para sua advocacia. E não existe advocacia sem marketing. Né? Não existe. Hoje, se você quer potencializar o número de clientes no seu escritório, você tem que ter um marketing muito mais contundente. Nas suas redes sociais, sem ser nas redes sociais, que aí é o tete a tete, mas você não está deixando de fazer o marketing. O boca a boca é marketing também. E gestão. O que a gente nem aprende no colégio, nem no lugar, é uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, para que você cresça com estrutura. É claro que o advogado, na grande maioria das vezes, ele vai trocando a roda com o carro em andamento. É comum isso. O brasileiro ama essa situação. O advogado brasileiro ama trocar a roda do carro com o carro andando. Não é? Mas a gente precisa cada vez mais implementar essa visão empresarial com os 3 pilares. Técnica, marketing e inteligência artificial. E aí eu, claro, poderia incluir aqui a gestão, que ela é fundamental para o crescimento do escritório. A gestão, infelizmente, eu tava lá no Manda para o Jurídico, eu estava conversando com um especialista em finanças, que ele falou que um dos principais motivos de fechamento de escritórios de advocacia hoje em dia é justamente pela falta de conhecimento, justamente na gestão financeira do próprio escritório, né? Então as pessoas, por exemplo, têm até uma carteira de clientes vasta, mas por talvez não conseguir fazer os provisionamentos adequados, ficar dependente do judiciário, ficar pegando só a ação no êxito. Todas essas questões acabam comprometendo até a própria vida do escritório, cara. É surreal. Quantos advogados não têm um software jurídico? Por exemplo, um ADV Box da vida. Pois é. Quantos advogados continuam fazendo planilhinha? Quantos advogados têm uma carteira de clientes, têm um número de clientes e fazem uso, não fazem uso da tecnologia? Cara, a tecnologia está aí para potencializar a sua advocacia. E não para trazer prejudicialidade. A inteligência artificial vai acabar com os advogados. Vai acabar com os advogados aqueles que fazem mais do mesmo. Não existe mais espaço para amador. Agora, todo mundo tem que ser muito profissional na advocacia. Sim. Tem escritório que sequer tem um CNPJ. O cara tem 1000 clientes e não tem um CNPJ, ou seja, ele não tem uma estrutura. Então, assim, ter um software jurídico, ter uma DevOps da vida, fazer uso de uma plataforma, de um software como a DevBox, fazer uso de um software como cálculo jurídico, que vai te auxiliar com planilhas, com cálculos.
Isso vai fazer crescer muito a sua advocacia. Ah, Cristiano, mas eu aqui faço tudo no papelzinho ainda. Cara, você tá deixando o dinheiro na mesa. Sim. Contrata um software como a DVBox, contrata um software como a Cálculo Jurídico, que com certeza a sua advocacia ela vai crescer. Isso não é papinho para que você contrate ferramentas como essa. Existem outras ferramentas muito boas no mercado, mas eu sempre bato nessas duas que são brilhantes. E te digo mais, talvez a pessoa vai falar... Ah, mas só crescer financeiramente eu vou ter que investir primeiro o dinheiro para ver ela crescer. Mas, cara, uma vez você contratando isso, fazendo a implementação também, você vai ter um ganho na sua vida pessoal tremendo, porque você vai economizar tempo fazendo trabalho que é desnecessário hoje em dia. Que tipo de pensamento de advogado é esse? Não existe almoço de graça. O cara tem que pagar para ele crescer, cara. Ele tem que pagar para crescer, fazendo mais uma analogia com a academia. Ele paga para a academia para que os músculos dele cresça. Então a mesma coisa, ele paga para um software como a DVBox, ele paga para um software como a Cálculo Jurídico, para que ele venha crescer na advocacia. Sim. O cara que pensa em não investir na própria carreira, ele está sendo burro. Ele está deixando, mais uma vez, muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. É impressionante. E assim, está até trazendo um agravante para a área que a gente conversa aqui, que a gente está falando de um cenário em que muitas vezes a gente começa a ver o dinheiro entra no final da ação, né? Então, se a gente trabalha num cenário que muitas vezes a ação acaba sendo no êxito, ou o inicial é muito pequeno, cara, é um risco muito grande você não ter um controle dessa linha do tempo financeira das suas ações. E aí que entra justamente o benefício de você estar vinculado a software de tecnologia, como a gente está falando aqui, né, cara? Sim. O advogado que vive só no êxito, ele tem um grande risco, porque pode ser que a conta não feche em algum momento. Exato. Por isso que eu sempre bato. Existem nichos do direito que sempre geram honorários iniciais. Eu não estou dizendo que o advogado não possa atuar só com êxito, até porque aqui no próprio escritório a gente também assume demandas que fazem sentido nós assumirmos com êxito, mas advogar só no êxito é um grande risco. Por isso que eu falo, advogado, coloque seus ovinhos em diversas cestinhas, causas que você assuma no êxito, mas causas que venham equilibrar a recorrência do escritório, ou seja, são aquelas causas que geram sempre honorários iniciais. Por exemplo, o direito à saúde. Como a dor é muito latente, as pessoas vão se esforçar o máximo para o advogado assumir aquela causa. E eles vão se esforçar o máximo para pagar o advogado. Seja aquele que tem um plano de saúde, que você fala, ele tem uma condição financeira melhor, seja aquele que está buscando um medicamento, um tratamento contra o público. Ele vai dar um jeito, eles fazem churrasco, eles fazem quentinha, eles fazem vaquinha, para pagar o advogado. Então, assim, advogar no êxito não tem nada de errado, mas pode ser que até a conta começar a fechar, cara, isso pode demorar um tempinho. Eu sempre falo, atue com nichos que geram honorários iniciais. E é um dos temas que eu vou bater muito no Conesp, porque no Conesp a gente vai focar no financeiro desse advogado. Perfeito. E aí, como a gente vem falando, né, de você justamente investir em cestas diferentes, colocar seus ovos em cestas diferentes. Coincidentemente ou não, na verdade nem um pouco coincidentemente, a gente vai falar de 3 áreas que a gente vai por que não implementar essas 3 áreas no escritório justamente para ter essa variação de renda também, né, de recebimento, de honorários e também de temas que você pode abranger ali diversas pessoas diferentes. A gente falou inclusive no episódio sobre direito bancário, salvo engano, sobre o superendividamento. Superendividamento esse que é um dos maiores motivadores de certas questões psicológicas que podem afetar temas como ansiedade, podem afetar temas como depressão. E aí você entra onde? Você entra no direito da saúde. Então você vai dentro do seu próprio escritório e você acaba montando um lifetime value, uma trajetória do cliente dentro dele. Porque são temas também que há uma conexão e você pode virar um parceiro desse teu cliente e solucionar todos os problemas, seja nos passageiros, seja no direito
bancário, seja no direito da saúde, né? Muitos advogados me perguntam assim, Cris, mas nosso escritório é especialista em direito à saúde, como que eu vou falar de direito bancário? Como que eu vou falar de direito dos passageiros? Cara, você pode ter páginas de captura chamadas landing pages para áreas diferentes. E você não necessariamente precisa aparecer. Você está fazendo um tráfego pago, está prospectando clientes de outras áreas que são muito fortes para você ter honorários iniciais, honorários contratuais, honorários de sucumbência. Então, assim, eu sempre falo, cara, existem 3 nichos do direito, da área do direito do consumidor que são muito fortes. Saúde, bancário e passageiros. Na grande maioria das ações de passageiros, são ações que se dão com êxito. Bancário e saúde, ações que geram honorários iniciais. Então, assim, por que você não pode atuar nas 3? Qual o impedimento? Atue, faça 3 Instagrams, faça diversas páginas de captura, para que você ali traga o máximo de clientes, poder advogar, inclusive, sem fronteiras, pelo Brasil inteiro. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, Cris, Conésp, tá ansioso, cara? Tô muito ansioso pro Conésp. Conésp está batendo na porta dias 19, 20, 21 de setembro, em Alphaville. A grande maioria dos grandes professores de infoprodutores fazem evento no local. Uma cidade ali segura, não é? Ali um espaço seguro, que tem bons espaços para recepcionar as pessoas. A gente vai estar fazendo um evento num espaço maravilhoso, onde as pessoas vão ter muita tecnologia, muito network, muita informação. A gente vai ter festas depois do evento, que os advogados amam isso, justamente para aproximar todo mundo que está ali, para gerar esse network, para gerar muitas parcerias dentro de um evento. Dentro de um evento presencial, você consegue ter essa conexão potencializada e gerar, consequentemente, mais dinheiro para o seu escritório, porque você fecha muitas parcerias. De repente, se você está atuando no bancário, não tem tanta experiência ainda no direito à saúde, fecha uma parceria com o advogado da saúde. O contrário, você é bastante experiente no direito à saúde, mas não tem muita experiência no direito bancário. Então, chegou um cara com a necessidade de um medicamento de alto custo, mas ele está super endividado. Faz uma casadinha, ganha dinheiro com o seu parceiro. Então, a ideia também do evento presencial, do Conésp, é formar cada vez mais parceria, um exército de advogados especialistas no direito do consumidor. Trazer a técnica, o marketing, a inteligência artificial e a gestão. E um plus, a gente vai ter um dos palestrantes, que é o Guilhermo, que é um cara que arrebenta na inteligência emocional e com certeza a galera vai pirar na palestra dele. E aí é uma transformação, né? Porque a gente está falando de questões, claro, profissionais, mas se havendo uma conexão emocional também, né? O jogo muda bastante aí dentro da experiência. Experiência essa que você, como você falou, né? A guestologia, né? Guestologia. Gostei dessa aí. É tratar o cliente como um convidado. É como se você, por exemplo... Pô, Rodrigão, vai jantar lá em casa hoje? Pô, vou, Cris. O que eu vou perguntar? Eu vou falar lá com a minha esposa, vou falar, cara, o Rodrigo tá vindo aqui, né? Vamos preparar uma mesa bacana, vamos preparar um jantar gostoso, uma entradinha legal, pô, vamos colocar um cheirinho no banheiro, se a gente puder colocar uma musiquinha no banheiro também, né? Fazer algo que a pessoa fala, cara, que legal, que experiência bacana que eu vivi na casa do Cris. A mesma coisa o cara tem que fazer na advocacia. Se ele tem um espaço físico, como que eu posso tratar esse cliente como um convidado? Ah, Cristiano, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de café expresso para o meu escritório. Pô, passa um cafezinho na hora. Aquele cheirinho de café já domina, né? Ah, Cristiano, eu não tenho condição de comprar um bombom da Copenhague. Cara, compra um biscoitinho da feira, aquele recheado com goiabinha, recheado com doce de leite. Biscoitinho de vó, né? Pô, cara, é a melhor coisa do mundo. Então, assim, não é desculpa. É capricho, é carinho. É por isso que eu falo que a guestologia é um dos elementos da gestão na advocacia e que me preocupo tanto. Porque muitos advogados não se preocupam com a vestimenta, não se preocupam com o ambiente de trabalho e isso passa claramente para o cliente. Como que eu vou contratar um advogado que está todo desleixado? Fazendo uma analogia, como que eu vou contratar um personal trainer que ele é gordo? Cara, olha só, é agressivo falar isso, até podem me chamar de gordofóbico, sei lá, alguma coisa assim. Não, é porque as pessoas julgam pela aparência inicialmente. Cara, vou contratar um personal trainer que cheira cigarro? Não vou contratar um cara, porque eu quero saúde, o cara não busca saúde. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, assim, o cara, ele tá esperando o advogado de terno, com cabelo bem arrumado, as mulheres com as unhas bem pintadas, ele não tá esperando lá um cara com uma vestimenta que não é... Descuidado. Não é a armadura do advogado, que é o terno.
Exato. Entendeu? E até te falo, a pessoa pode até conseguir esse cliente, mas vai ter muito mais dificuldade, porque vai ter mais atrito, né? Até a pessoa ser convencida. Porque ela vai ter que quebrar algumas objeções que você mesmo construiu nela. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Mas eu acho que quem está nos Você ouvindo... vê que muito louco. A gente começa a falar de saúde, daqui a pouco a gente tá falando de muitas outras coisas que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Exatamente. E tem mais algo a falar? Eu acho que estamos... Tá. Completamos todo... Eu acho que a gente tem que ir aqui... Pílulas, Pílulas, né? isso aí. Cada vez mais injetando ali a vontade da pessoa, né? Tá junto conosco no Sobralcast, que sempre vai trazer muitas novidades. Inclusive, a gente fez há pouco tempo um episódio que foi com uma convidada que estava em Minas Gerais. Foi super legal, a gente estava tenso. Eu e o Rodrigo aqui, poxa, a gente está presencial no Rio de Janeiro, mas a nossa convidada em Belo Horizonte e deu super certo. Betânia, maravilhosa, adoramos gravar com ela. E semana que vem traremos mais um convidado aqui para gravar, mas dessa vez vai ser em loco porque ele é do Rio de Janeiro, né? 3 cadeiras, já vai ser diferente. A gente vai sempre aqui trazendo uma inovaçãozinha, porque o objetivo é justamente inovar para vocês que nos ouvem aqui no Sobralcast. E também falar com a galera que assiste aqui, que comente aqui abaixo, dê sugestões de temas, Perfeito. Porque a gente sempre está aqui escutando vocês. Com certeza, estamos sempre escutando vocês e lendo para botar na pauta também, para conversar diversos aspectos que podem realmente trazer essa transformação na sua advocacia. Cris, mais algo a comentar ou Não. está entregue? Tá entregue mais um episódio bacana. Obrigado pela sua parceria, meu velho. Bom demais estar junto contigo. E a gente caminhar para o próximo. E se vocês quiserem dar uma sugestão, vocês, Águias do Sobral, podem falar lá nos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte da sugestão. Por que não? Estou em todos, estou lendo todos também, tá? Então é sempre muito bem-vindo a participação de vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo episódio. See you guys. Bye, bye.